Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versos 14 a 17, que diz assim: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que maravilhoso, vamos analisar um pouco aqui, ó. Ele diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então nós entendemos que existe um período onde a morte tinha um poder, uma força de ação, e ela era a força dominante, ela reinava, ela estava acima na hierarquia de poderes em relação aos seres humanos. Só que para em Moisés, porque ela reinou desde Adão até Moisés. Mas Moisés, a época de Moisés foi ali por volta de 1500 anos, né? Antes de Cristo, aproximadamente. Mas nós vemos que a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu esse rei chamado morte. Ele venceu esse rei que reinou de Adão até Moisés. Então, nós olhamos para esse texto e vemos algo estranho. Se esse rei só foi derrubado com a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele venceu o rei chamado morte, e estabeleceu um novo reino para nós, né? Ele tem agora toda a autoridade, né? Ele nos dá vida e vida em abundância. Por que fala até Moisés? É simples, porque Paulo diz assim: o fim da lei é Cristo, e Moisés deu a lei ao povo, né? Ele intermediou, ele foi um intermediário entre Deus e os homens assim pediram: Moisés, suba você e fale você com Deus, e aquilo que Deus te falar e você nos transmitir, nós faremos. Porque eles ficaram com medo da manifestação de Deus lá em Êxodo 18, 19, quando Deus desceu no monte, o monte fumegou, houve trovões, estrondos, eles ficaram com medo e pediram para Moisés ser o intermediador entre Deus e os homens, entre eles. Agora nós vemos que isso muda, porque agora Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. Então, né? A lei de Deus que foi dada por Moisés, Deus deu a lei para Moisés e Moisés deu a lei ao povo. Essa lei passou a vigorar, né? Ela teve vigência, passou a vigorar ali no Monte Sinai, e ela teve vigência até Cristo, pois o fim da lei é Cristo. E é conhecida essa lei como a lei mosaica. Então, quando ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés, ele está falando que a morte reinou de Adão até o término da lei de Moisés, até o fim da lei judaica. E quando que a lei judaica acaba? Com Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, disse Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? E ele diz assim: até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, a morte reinou com autoridade até mesmo sobre as crianças, porque as crianças até uma certa idade elas são tidas como inocentes, elas não têm consciência do pecado, mas, ou seja, elas não pecaram como Adão, elas não desobedecem a Deus porque elas não têm consciência do pecado ainda, mas a morte reina sobre elas. A morte
pode levar uma criança pode morrer. Então o reinado da morte também estava sobre a criança. O reinado do pecado, né? Que ele reina através da morte, que é o versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte. Então a morte entrou no mundo e o pecado passou a operar. As crianças já nascem com uma natureza pecaminosa. Então olha que maravilhoso o ensino de Paulo para as nossas vidas. E ele diz, né, mas não é assim o dom, o presente gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de Adão, né, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, o presente pela graça, esse presente chama-se salvação, que é de um homem, Jesus Cristo, ele abunda sobre nós. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Jesus é muito melhor do que nós recebemos do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então quando nós deixamos Jesus reinar sobre a nossa vida, nós recebemos a vida eterna. Mas você fala assim, tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, eram servos fiéis de Jesus Cristo, morreram, a morte reinou entre elas. Não, negativo. Elas morreram porque Jesus Cristo permitiu. Quando um servo de Deus morre, Deus se agrada, ele diz que ele se agrada na morte dos seus santos. Por quê? Essas pessoas serão tiradas dessa terra e serão levadas para junto dele na eternidade. Olha que maravilha! Então hoje as chaves da morte, chave fala de autoridade, as chaves da morte estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando um crente morre, ele vai para o céu com o Senhor. Porém, quando o ímpio morre, não estando ali sujeito, entregue sua vida a Jesus Cristo, ele está condenado à morte eterna. Jesus dá autoridade à morte para reinar sobre a vida dessa pessoa, porque ela não entregou sua vida a Jesus Cristo. Nenhuma pessoa, seja crente ou seja não crente, morre hoje sem a autorização de Jesus Cristo. E ele nos dá ainda a oportunidade de nós entregarmos a vida a ele, né? Para que ele reine na nossa vida e para que ou vivamos ou morramos, nós possamos nos alegrar em Cristo, que é o nosso Salvador. Porque se nós tivermos Cristo na nossa vida e morremos, estaremos com ele na eternidade. Se nós continuarmos vivos, estaremos aqui para servir e fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.